você. Vamos falar do Coringão? Vamos falar do Coringão, porque tem muita coisa para a gente bater um papo nesse blend. Vamos lá, rapidinho, escalação do Corinthians contra o Fluminense. Você sabe que o Corinthians não pode contar com o Alex Santana, já lesionado, 3 meses fora. Você sabe também que o Corinthians não pode contar com o Ranieri, né, com uma lesão, ele também está de fora do jogo, uma lesão muscular, e o técnico Ramon Dias, né, promoveu algumas alterações no time, né. O interessante são os novos titulares, né, porque os laterais das Copas, né, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, vão ser titulares também agora no Campeonato Brasileiro, tá? E né, o Biduzinho, que você pode ver aqui, ó, tá até de lupa hoje, o Biduzeira, tá? E você tem também o Mateuzinho na lateral direita. O Corinthians deve jogar com 3 zagueiros, foi assim que treinou, tá? Hugo no gol, os zagueiros Kaká, André Ramalho e Félix Torres, pelas alas Mateuzinho e Bidu, e aí 2 volantes, né? O Rian e o Charles, na armação das jogadas, Rodrigo Garro, lá na frente, Thales Magno e Pedro Raul, né, novo titular também do Corinthians. Enfim, esse é o Corinthians para enfrentar o Fluminense, confronto direto, tá? Na Copa, no Campeonato Brasileiro, os 2 times na zona de rebaixamento. O Fluminense tem vários desfalques, né? Você já sabe, Paulo Henrique Ganso, o Arias, o próprio Mano Menezes, todos suspensos, enfim. O Martinelli com dores é mais um que pode ficar de fora. Um provável Fluminense, tão rapidinho para vocês, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva na zaga, e o Esquerdinha na lateral esquerda. No meio campo, André, Alexander Lima e Renato Augusto. Lá na frente, John Kennedy e Cauã Elias, né? Revelação aí do time do técnico Mano Menezes. Esse é o Fluminense, tá? Esse é o Corinthians, confronto que é decisão, meu amigo. Jogo de 6 pontos no Campeonato Brasileiro neste sábado, cobertura completa do canal Café do Setorista. Te espero no pós-jogo, hein? Deixa o like aqui, vamos seguir com o nosso blend. Corinthians espera os novos reforços chegarem. Uma informação que me passaram é que o espanhol Héctor Hernández, 28 anos, revelado no Atlético de Madrid e com passagens aí, né, por clubes da Série B, né, da segunda divisão do Campeonato Espanhol, que estava no Chaves de Portugal. Ele é esperado amanhã no CT Joaquim Grava, tá? Neste sábado, ele é esperado para se apresentar ao clube, enfim, iniciar ali, né, talvez os exames médicos, a gente não sabe. É um jogador que não atua, né, já faz um tempo, né, o nosso querido Héctor Hernández, né, atleta que o Corinthians contratou para a posição de centroavante, né, espanhol, que é muito bom cabeceador, né, pelo que a gente já pesquisou sobre ele. A última partida dele foi em 10 de maio, tá? Quando ele atuou 45 minutos no jogo, né, do Chaves contra o Famalicão, tá? Pelo campeonato português. Então a espera, né, por ele é para amanhã, para que ele comece já a fazer os treinamentos, tem um bom tempo já sem jogar e vai ter que acelerar um pouco. Já o caso do Jorge Martínez, o venezuelano volante, eu não tenho informação de quando ele chega, né? Enfim, pode ser no início da semana, a gente não sabe, mas ele há uma chance dele estrear mais rápido, até porque ele estava durante a pré-temporada lá do Philadelphia Union, né, dos Estados Unidos. O volante entrou em campo 6 vezes no último mês, né, jogando 90 minutos em 13 de agosto, inclusive. Então faz, né, poucos dias aí, ó, 3 dias ele estava jogando. Então a chance dele entrar e ser como o Thales Magno é mais fácil. Já chega, faz os exames, apresenta, se não der tempo de apresentar, vamos embora, vamos estrear, e tá tudo certo, tá? Vamos aguardar então aí a chegada do venezuelano. Eu não tenho a data dele, mas já passando a data aí do nosso querido espanhol Héctor Hernández. Ou amanhã, ou no mais tardar no domingo, aí esperado no CT Joaquim Grava. Ele é esperado, tá? Vamos ver. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Olha só, vamos falar de Raul Lacer, amigo. Tá? Informações que eu tenho, né? Até a gente tem 20 anos de carreira e a gente conhece muitos empresários no meio do futebol, né? A gente não é refém de uma fonte só no Corinthians, né? Graças a Deus tenho muitas fontes no clube e tenho muitas fontes fora do clube. E eu conversando com um desses intermediários, né, que são responsáveis aí por trazer jogadores da Argentina para o Brasil, jogadores da Venezuela, jogadores do Uruguai,
e uma fonte me disse que o Roleiser quer muito deixar o Benfica e ser emprestado e ver o Brasil com bons olhos. Então eu estou trazendo uma informação aqui que não é só o Corinthians, tá? Mas o Roleiser gostaria muito de defender um grande clube do futebol brasileiro, ele vê com bons olhos. É claro que interessa mais para ele ficar na Europa, né? O jogador, quando sai do seu país, ele estava no Estudiantes, jogador de 23 anos, né? O Benfica pagou 9 milhões de euros por ele, é um jogador que não vingou ainda com a camisa do Benfica, ele prefere, a prioridade dele é a Europa, mas se o Benfica topar emprestar ele, e o Corinthians, por exemplo, que é o clube que a gente traz as informações aqui, quisesse o empréstimo e negociasse, em relação ao Roleiser não teria problema. O Corinthians pagando os salários dele, que ele ganha lá no Benfica, não teria problema nenhum, tá? Mas não existe nenhuma negociação, o Benfica já sabe que o jogador está saindo, e o Benfica até entende, está saindo não, está querendo sair, e o Benfica até entende que ele está forçando já um pouquinho a barra para sair, porque está sem jogar, sem espaço, ele quer atuar. Mas o Benfica, por enquanto, não manifestou interesse em emprestar o jogador, até como está sendo divulgado por aí, tá? Por enquanto, não. Mas Roleiser, amigo, ele quer sair, tá? Se tiver uma conversinha, quem sabe? Pena que não há negociação. Mas esse é um bastidor do Roleiser que eu queria te contar. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos encerrar falando de Willian. Tem muito bastidor para eu te falar do Willian, hein? Vem tomar um café comigo. Olha só, eu poderia falar muita coisa em off do Willian aqui, que o Willian quer voltar para o Corinthians, que o Willian é isso, que o Willian é aquilo. Aí, a milícia digital, a milícia digital ia, a nossa querida Síria, lá no, muita gente dessa milícia aí ia falar que é mentira. Então é o seguinte, meu irmão, tudo que eu for falar aqui agora, tá? Tudo que eu vou falar aqui agora foi uma conversa que eu tive com o pai do Willian, o seu Severino, tá? Estou autorizado a falar. Então toma essa, meu irmão. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Com exclusividade, eu falei com o pai do Willian, o seu Severino, perguntei para ele sobre essa história que estão falando aí, que o Willian, né, não vai renovar com o Fulham e poderia voltar ao Corinthians, né? Primeiro, ele está saindo realmente do Fulham porque decidiu não renovar o contrato. Segundo, não existe nenhuma negociação com o Corinthians. Terceiro, há clubes dos Estados Unidos e também do futebol árabe já conversando, né, com o staff do Willian, que inclui também o seu Severino, tá? Quarto, né, existe uma vontade do Willian voltar ao Corinthians, voltar ao futebol brasileiro. A chance não é muito grande, né? Até porque o Willian não é um jogador barato. Mas o que o seu Severino me falou foi o seguinte: Samir, se for para voltar ao futebol brasileiro, o Corinthians vai ser prioridade, tá? Sempre vai ser prioridade. Somos uma família de corintianos, entendemos o que aconteceu na saída dele, mas o Corinthians ainda é o time do coração do Willian, é o meu time do coração, ele disse. E qualquer clube, pode ter Flamengo com grana e pintou o Corinthians, é o Corinthians. Pode ter Atlético Mineiro, pintou o Corinthians, é o Corinthians. Então, ele prioriza o Corinthians no futebol brasileiro. Ele aceitaria voltar ao Corinthians? Sim, o Willian aceitaria voltar ao Corinthians. Mas o Severino entende também, né, o staff do Willian, que se por acaso o Corinthians procurar o Willian, que não existe nenhuma procura e nenhuma conversa, tá, gente? O que eu tô falando para vocês aqui, inclusive é né? Estou falando de uma conversa que eu tive com o pai do Willian. Eu poderia tudo falar isso em off. Conversei com uma fonte, tal, mas como a milícia ia se manifestar, pega essa na cara, meu irmão. Eu falei com o pai do Willian, tá? E ele falou o seguinte: aceitaria voltar ao Corinthians, tá? Sem problema nenhum, só que o correto era fazer uma enquete antes. Olha o que ele me falou, né? Para saber se a torcida gostaria por tudo que aconteceu, né? As ameaças que ele sofreu, que ele acabou indo embora. E ele entende o seguinte: se o Corinthians procurar, o Corinthians seria prioridade. Se o Corinthians o procurasse, o Corinthians seria prioridade, e ele só ia pedir para fazer uma enquete. Se ele percebesse que o torcedor não quer, aí já encerraria as negociações. Não sei que tipo de enquete seria do Corinthians, seria, enfim, da imprensa, mas é algo que o Severino gostaria, o Willian também. Mas lembrando, não existe nenhuma negociação entre o Corinthians e o Willian hoje, tá? Existem interesses, né, de clubes árabes, interesses de clube dos Estados Unidos, mas o Corinthians, por enquanto, não se manifestou.
o Willian aceita voltar, tá? Inclusive, ficaram devendo o Willian, viu? Ficaram devendo o Willian, né? Ele abriu mão de dinheiro, foi embora, né? Depois de tudo que aconteceu, a gente sabe as ameaças lá que ele sofreu, mas não teria problema nenhum para ele em voltar para o Corinthians, tá? O Corinthians é prioridade total no Brasil, mas enfim, né? O Corinthians talvez não queira o Willian, né? Mas se quiser, o Willian toparia, aceitaria voltar, né? Só faria uma enquete para ter certeza que não há 100% de rejeição, ou se a maioria gostaria de vê-lo, né, com a camisa do Timão. Comenta aqui embaixo, tá? Deixa o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo.